né? E vem dizendo que tudo em excesso é vício, né? E é um saco essa coisa, sou grato, sou grato, sou grato. Não. E a gente não tem que ficar só na batida da emoção positiva. A indignação, a raiva, que é uma emoção negativa, né? Como uma emoção básica negativa, ela empurra a gente para frente. É necessário, porque eu entendi a sua colocação. Parece uma certa subjugação, parece que essa gratidão, ela inclui uma subjugação. Eu entendi, não sei se eu entendi, se é isso que você está me dizendo, e concordo plenamente contigo. Parece que o sujeito grato, ele está contente, ele está satisfeito com o estado de coisas, e nessa medida ele se submete, ele não se enraivece, ele não fica indignado. Não é isso. A proposta não é essa, né? Não é uma proposta, que eu diria, conformadora. Você está entendendo, Fábio? O buraco é mais embaixo. A gente pode pensar a psicologia positiva de forma muito mais interessante, com uma proposta muito mais inovadora, que é essa da individuação. É isso, né? Não há nada melhor que isso, sem subjugação. Tá bem? E só disse que aí a raiva é absolutamente necessária. Sem raiva a gente não vai a lugar nenhum, hein, gente? Sem tristeza e raiva a gente não vai a lugar nenhum. Eu aqui só estou falando de emoções positivas, que são os elementos que tá dentro dos elementos da psicologia positiva. Tá legal? Mas essa indignação é absolutamente necessária para a gente não se tornar oprimido, não é isso? Né? Para a gente não se tornar oprimido, pelo amor de Deus. Né? Nem eu quero pensar numa possibilidade como essa. Né? A psicologia positiva, ela deve servir para desinformizar. É essa a palavra que eu queria falar, mas eu não consegui. Quando eu não consigo, eu invento alguma. Primeiro, aí, é o trabalho que causou o problema? Nem sempre. Geralmente a pessoa vem da vida dela, né? Com as questões da casa dela, do histórico familiar, da infância, e ela não consegue lidar com as adversidades. Muitas vezes não consegue lidar, por exemplo, com a falta de reconhecimento do professor, né? A falta de reconhecimento pelo seu trabalho. Muitas vezes não consegue lidar, por óbvio, com uma agressividade dos alunos. Não é verdade? E isso vai se acumulando e ela não vai, e vira uma infecção generalizada, porque o sujeito não identifica e continua, e vai trabalhar e até queimar todas as possibilidades de saúde mental. E aí ela vai e tem que ficar em casa, tirar licença. Entende? Por que a psicologia positiva ela consegue prevenir essa síndrome? Porque vai tratar esse professor como uma pessoa que precisa de atenção, que precisa promover as emoções positivas, porque as negativas já são demais, viu, Fábio? Ele já vem, com as emoções negativas já assoberbadas, já tem muita emoção negativa. Então, por isso que a gente tem que intensificar as positivas. Então, projetos em psicologia positiva incluem um ambiente de trabalho mais agradável, mais favorável, menos competitivo. Sabe? Aquela história do vagalume esperto pisca junto, mais colaborativo. Então, a gente trabalha as potencialidades dessas pessoas para facilitar a convivência. E aí, meu querido, a síndrome de burnout, ela começa a diminuir, né? Você gosta até de trabalhar em ambientes favoráveis. Porque tem gente que nem quer trabalhar, né? Não é isso, gente. Não acontece isso com o professor? Que tem uma hora que não quer, não é porque não quer, não. É porque já está nas pontas. Já está com, sabe aquela cabecinha do fósforo queimada? Já está com a cabeça do fósforo queimada. Entendeu? Então, a gente pensar em saúde mental é fundamental. Promover projetos em saúde mental, psicologia positiva no ambiente escolar, no ambiente de trabalho para professores é fundamental para prevenir doença mental, até porque quem tem cabeça boa não adoece à toa.
né? Quando você está organizado emocionalmente, as doenças no seu corpo, elas te atingem menos, porque a sua fisiologia melhora. Comprovado cientificamente, viu? Então, a psicologia positiva não nega a tristeza. A tristeza já é. A gente já é esburacado, Camille, desde que a gente nasce. A gente é esburacado como humanidade. As nossas decepções, agruras, já estão aí. Isso é fato, e como eu disse lá atrás, ela tem um peso 5 vezes maior do que as nossas questões positivas. O que a psicologia positiva faz? Ela fala assim, olha, porque a tristeza nos sequestra, ela diz, olha aqui, gente, vamos forçar o nosso olhar para o que a gente tem de positivo, senão vai virar uma desgraceira, vai ficar todo mundo aqui despotencializado. Então vamos aqui, vamos forçar o olhar. Quando eu falei sobre o diário, né, das coisas boas, é para a gente se forçar e entender que a gente não é só desgraçado, que a gente tem coisas positivas também. Agora, isso é negligenciar a tristeza? Não. Como eu disse para o Fábio, a tristeza é fundamental, a raiva é fundamental. Até porque se você não tiver indignação, você não vai a lugar nenhum. A tristeza paralisa. Enquanto a tristeza te bota para trás para você refletir, repensar, a raiva te bota para frente. Quem já viu Divertidamente, que se não viu, vejam Divertidamente. Vocês vão entender ali, aquela animação é baseada na teoria do Paul Ekman, um super neurocientista, né, lá nos Estados Unidos, que pensa sobre emoção humana. Então, todo animal tem raiva, tristeza, todo animal mamífero, desculpa, todo mamífero tem. Então, isso é necessário, isso é básico. Ninguém está negando a tristeza, não. E ninguém está dizendo que todo mundo tem que ser feliz. A infelicidade já está institucionalizada. A depressão é pandêmica. Por que patologizaram a tristeza? A tristeza é tão forte, tão forte, tão forte, que agora medicalizaram a tristeza. As pessoas não permitem ser mais a tristeza. E a frustração é desse tamanhozinho aqui. Mas o que a psicologia positiva faz é pegar esse olhar que é magnetizado ali pela dor e dizer, olha aqui, mas tem coisa boa também. Senão você fica paralisado. Não é verdade? Então, minha querida Camille, não é essa coisa do, vamos lá, polianesticamente, como a gente começou a falar. Não, não é. A gente pesquisa a possibilidade da gente olhar para os pontos positivos também. Entende? Em relação ao Facebook, o Facebook é o quê? Uma vitrine. A gente vai botar o quê? Claro, feliz. Ou igual arrumar, vou tirar uma foto. Mas você botou batom, passou maquiagem? Claro, gente. Quer me ver feia, vem aqui em casa. Né? Para eu botar lá no Facebook, eu vou botar bonito. Vou botar o quê? Chorando? Não, vou botar rindo. Ok. Agora, as redes sociais aumentaram a depressão na infância? Sim. Por conta da comparação. Aquilo ali não é real, é uma rede social. É igual a festa. Quando você vai para a festa, você se arruma, sorri, pelo menos eu faço isso. E vou contente da minha vida. Quero chorar, eu vou para o consultório do meu analista, ou da minha terapeuta, ou do meu... Então, assim, é claro, agora eu vou me indignar politicamente? Sim, aquele é um espaço público, que eu posso me posicionar, que eu posso isso e aquilo. Também não estou dizendo que não deve botar tristeza, não. Eu só estou pautando a minha fala, né? O que eu disse lá. Estou justificando o que eu disse. Agora, a tristeza já há. O que a psicologia positiva faz é te forçar a olhar para o que você tem de bom, de positivo e de legal, entendeu, Camila? É só isso. Porque senão fica parecendo uma coisa irreal, superficial, e não é. Né? E já dei aqui as provas, já mostrei a cobra morta aqui, com toda a produção, toda não, tem muito mais aqui. Eu peguei alguma produção científica e trouxe para vocês. Tá bem, amor? A gente não está negligenciando a dor, não, trabalho com isso. Há poucas verdades universais na literatura sobre psicologia positiva, tá? Agora, inevitável afirmar que um adulto atencioso pode ajudar uma criança ou um jovem na sua vida, principalmente na escola.
Então, o que seria fundamental em termos de equipe, sabe? E aí esse jovem ser resiliente, porque a resiliência é um conceito que eu nem não consegui abordar aqui, porque tem tanta coisa. Você vê, são muitos assuntos para a gente falar. A resiliência é a capacidade do indivíduo de se estressar e voltar. E às vezes, quem sabe, voltar até melhor. Existem pessoas que são mais lata e tem pessoa que é mais elástica, né? Então, essa propriedade da física, a resiliência é uma. Deve ter professor de física aqui, né? Muito melhor que eu para falar sobre isso. Essa capacidade, ó, do elástico de ir e voltar. Tem pessoa que é mais elástico e tem gente que é mais lata. O que é psicologia positiva? O que é um adulto entendendo os princípios da psicologia positiva, entendendo os exercícios em psicologia positiva? Porque existem exercícios. Ele pode ensinar essa criança, esse indivíduo, esse jovem, a se tornar mais resiliente, mais elástico. E aí, voltando ao Fábio, isso significa submetido às questões do opressor? Claro que não. Resiliente, inclusive, para poder lutar contra isso. Compreendem que essa resiliência não significa subjugação, submissão. Então, como equipe, o que vocês precisam? Entender mais das técnicas de psicologia positiva. Porque precisa ter um adulto saudável. E a gente, quando ensina a psicologia positiva, a gente ensina exercícios em psicologia positiva. Ah, Adriana, que superficialidade! Você acha que um pequeno exercício pode curar a dor humana? Claro que não, o buraco está aí. E o que a gente vai fazer? O buraco existencial, né? Esse buraco, a gente vai fechar o buraco das pessoas? Claro que não, a gente vai enfeitar esse buraco. Fazer florescer nesse buraco da existência. É fingir que não existe dor? Claro que não. É dentro dessa dor criar possibilidades. É isso. De maneira adulta e responsável, né? E científica. É essa a proposta da psicologia positiva, tá? Porque vagalume esperto pisca junto. Em equipe se trabalha muito melhor. E quando eu falo equipe, não só equipe de professores, equipe de todo mundo que trabalha na escola, do porteiro a todo mundo, o tio da cantina, não sei se vocês chamam assim, muitas escolas chamam assim, a pessoa que trabalha na cantina, todo mundo. Entendendo de psicologia positiva, porque quando chegar uma criança querendo se matar, porque as crianças querem se matar hoje em dia aos 8 anos de idade, a gente está falando sobre suicídio no outro encontro, eu não sei se tinha alguém aqui, mas as crianças querem se matar. A gente tem que ter um adulto preparado para poder falar sobre morte, porque os adultos não querem falar sobre finitude. Quando eu toco no assunto morte com muito paciente meu, eu falo, o que é isso? Isso é um fato natural que vai acontecer com todos nós. Então, se tem um adulto que não está preparado para falar sobre esse assunto, não tem como acolher essa criança. Ah, mas pensar em suicídio, tem gente que não fala o nome. Gente, quase que 70% das pessoas pensaram já em morrer um pouquinho. É normal pensar em desaparecer quando a dor está imensa. Isso não significa que você tem que se matar, nem matar ninguém. Então tem que ter. A psicologia positiva também prepara esse adulto para poder escutar essas coisas, né? São projetos lindos, lindos que a gente pode desenvolver para trabalhar a equipe, para trabalhar com a criança. Entendeu? Assim, e é uma contaminação, ó. Sabe? E é dessa forma. Eu não sei se eu te respondi, Carlos.